Como vai? Meu amigo, minha amiga, neste encontro com a vida, eu quero dividir com você alguns pensamentos que o Senhor nosso Deus colocou em meu coração quando estava lendo o livro dos Provérbios, capítulo 9, versículo de número 10, que está assim: O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é o entendimento. Vamos nos ater a essa primeira parte desse versículo. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Algumas vezes pessoas pensam que temor a Deus é ter medo de Deus. Na verdade, não é isso. Temor é reverência, reverência àquele que merece toda a nossa adoração. É submissão em adoração ao Deus Todo-Poderoso. Portanto, quando nós nos aproximamos do Senhor, Deus, temos que nos aproximar com toda a reverência, com todo o respeito e no linguajar bíblico com o temor no nosso coração. Porque estamos lidando com o Deus que criou todas as coisas, o Deus que é o nosso soberano, o Deus que é o nosso Senhor, o nosso proprietário, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus do Universo, e é por isso que nós precisamos nos aproximar dele com reverência. Obviamente, Jesus, quando anunciou o Pai Celeste e o apresentou como um Deus que acolhe de uma maneira tão amorosa a quem o busca, a quem o procura, obviamente isso não significa que Deus deixou de ser o soberano Senhor de toda a terra. Nós precisamos nos manter na nossa posição, ter o reconhecimento de que somos criaturas, que somos filhos quando nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador pessoal, mas jamais ultrapassar a linha que divide a criatura do Criador, porque nós somos criados por Ele, nós não temos nenhum poder sobre Ele, nós não temos nenhuma autoridade sobre Ele, nós não podemos nos igualar a Ele porque isso nunca será possível. Adão e Eva procuraram ser iguais a Deus e trouxeram desgraça a toda a humanidade. Meu amigo, minha amiga, hoje ainda percebemos, infelizmente, em nosso meio, pessoas que lidam com o Senhor, nosso Deus, como quem lida com qualquer um ou com qualquer outra coisa. Fazem referências desrespeitosas a respeito dele, do seu amor, do seu senhorio sobre as nossas vidas. Pensam ser ele um grande serviçal, onde ele é obrigado a nos servir, a nos abençoar, a atender os nossos mais egoístas pedidos. Meu amigo, minha amiga, não é assim. Nosso Deus continua sendo o Deus de toda a terra. E quando nós nos aproximamos dele, devemos ir ao encontro dele com os nossos rostos e com os nossos corações prostrados, porque ele é merecedor de toda a honra, de toda a glória e de toda a majestade. Ter esse sentimento, portanto, ter essa reverência é sem dúvida nenhuma o princípio da sabedoria. E sabedoria aqui significa habilidade de viver, ou seja, ter o conhecimento e saber aplicá-lo na sua vida diária. Quando nós tememos a Deus, quando nós estamos certos do nosso lugar diante do Senhor, nós sabemos como viver a nossa vida diária. O livro dos Salmos trata da vida devocional ou a vida diante de Deus. O livro dos Provérbios trata da vida diária ou o viver diante dos homens. Então passamos a saber viver diante dos homens quando o temor do Senhor está nos nossos corações. Vamos saber lidar com as várias situações da vida, situações boas e situações ruins. Saberemos trabalhar, administrar os conflitos da vida, porque o temor do Senhor está no nosso coração e Ele é o princípio de toda sabedoria. Meu amigo, minha amiga, se nós tivermos uma relação certa, correta com Deus, nós sem dúvida nenhuma teremos uma relação certa e correta com os homens. Saberemos o que é justiça,
porque esta justiça, a justiça divina, já antes dominou o nosso coração. Saberemos exatamente como lidar com a oposição, com a resistência, porque antes o Senhor Deus, que já enfrenta e já enfrentou oposição e resistência, nos ensinará todas as coisas. Por isso, meu amigo, minha amiga, o poeta diz, o sábio diz, que o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. O temor é o princípio controlador. A sabedoria é o fundamento da habilidade de viver. Então saberemos como viver, saberemos habilmente viver, porque o temor do Senhor está nos nossos corações. Quando a gente lê um provérbio, a gente o lê em poucos segundos, mas é preciso uma vida toda para aplicar um provérbio em nossas vidas. E creio que um dos provérbios fundamentais para serem aplicados na nossa vida é este aqui, o de temer a Deus, porquanto isso é o princípio de toda sabedoria. Meu amigo, minha amiga, você quer ser sábio, você quer ter habilidade para viver, você quer saber como viver? Então tema o Senhor, o nosso Deus. Tenha-o como seu Senhor, como seu proprietário, como seu rei, como seu dono, como Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Sempre, sempre se aproxime dele com reverência, pois assim você estará garantindo a você sabedoria para o seu coração, porque ele dará e abençoará você com sabedoria. Que você possa pensar nessas coisas e que possa ter um viver diário santo e sábio diante do Senhor. Nós somos a Igreja Batista em Vila Gerte, estamos situados na Rua Cavalheiro Ernesto Juliano, número 932. Nós temos cultos de segunda a quinta-feira, às 8 horas da noite, com destaque para terça-feira, às 2h30 da tarde, quando temos a nossa Tarde da Esperança, um culto onde realizamos grandes campanhas de oração. Aos domingos nós temos 3 cultos, o primeiro às 9 horas da manhã, com a nossa escola bíblica dominical. O segundo culto às 5h30 da tarde e o último às 7h30 da noite. Venha nos visitar. Se isso não for possível, procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Para maiores informações sobre os nossos cultos, ligue-nos 11 4238 2421. Que o Senhor abençoe ricamente sua vida e que você possa saber com toda certeza o que é temer, reverenciar a Deus, para que você tenha uma vida regada pela sabedoria do Senhor e saiba você viver a vida abundante que o Senhor Jesus nos prometeu. Que seja assim, em nome do Filho amado Jesus Cristo. Amém.